Pilotos audaciosos voando aviões supercarregados é a experiência de uma vida para os fãs de aviação, enquanto estrondos ensurdecedores rasgam o seco ar do deserto. Mas quando o Galloping Ghost sai da formação, a excitação se transforma em pânico em um instante, meu Deus. Em apenas 9 segundos, torna-se o desastre aéreo mais mortal na história moderna dos Estados Unidos da América. Foi a aeronave? Havia algum sinal de alerta? Ou o horror que se desenrolou era inevitável? As respostas para essas perguntas mudariam as corridas para sempre. Escondidas no deserto de Nevada, as corridas aéreas de Reno remetem aos primórdios da aviação. No circuito de 8 milhas, os pilotos podem acelerar ao máximo e disputar lado a lado. Eles também voam baixo, um prazer que atrai milhares de fãs anualmente. Se a corrida aérea já é perigosa, a classe ilimitada de Reno eleva esse risco ao máximo. Permite que os pilotos voem com aviões experimentais de hélice com poucas restrições sobre o que pode ser alterado. Existe uma categoria feita para potência e velocidade e só um grupo de aeronaves consegue atendê-la. Pintados em cores vibrantes e com nomes extravagantes. Os caças da Segunda Guerra Mundial compõem a maior parte da entrada. O rugido dos motores dessas aeronaves adoradas é um destaque do show, assim como as lendas que as pilotam. Jimmy Lee Ward é uma lenda. Ele é um piloto de acrobacias de Hollywood e aviador experiente que começou a voar no ensino fundamental, e sua carreira foi crucial para entender como o desastre de Reno pôde acontecer. Além de pilotar centenas de aviões, ele integrou o Conselho de Aeronaves Experimentais e participou de missões humanitárias durante a vida. Assim, sua experiência na aviação foi além da cabine. Um detalhe importante a lembrar: Jimmy era conhecido por seu espírito aventureiro e possuía um famoso corredor conhecido como o Fantasma Galopante. Ele tinha vários recordes em Reno e foi muito modificado durante sua vida. 4 anos antes do desastre, Jimmy decidiu quebrar o recorde de velocidade da classe ilimitada. Embora já fosse um avião rápido, ele precisava atingir velocidades acima de 500 milhas por hora, e isso significava modificações extremas. Ao mesmo tempo, o esporte tinha um futuro incerto. Em 40 anos de corridas aéreas em Reno, 19 pilotos morreram por falhas mecânicas e colisões. Pequenos erros podiam ser fatais, levando a mídia a questionar se o esporte valia a pena. Com custos altos e pouco interesse, os locais de corrida ficavam mais raros. Assim, restava decidir entre aumentar a segurança, talvez com menos emoção, e arriscar o fim do esporte, ou levar as coisas ao limite e ver se eles poderiam ganhar alguns novos fãs para alcançar velocidades recordes. Jimmy fez grandes mudanças no design do Galloping Ghost. Isso incluiu encurtar as asas, otimizar o corpo do avião e alterar seu centro de gravidade. Jimmy também removeu o que ele considerava itens não essenciais para reduzir o peso e modificou um componente crucial conhecido como flaps de compensação. São como direção hidráulica e controle de cruzeiro de um avião veloz. Esses flaps estabilizadores são essenciais para um voo seguro. Jimmy ajustou o flap de compensação direito em um ângulo fixo, mas apesar do avião estar mais rápido, ficou mais instável e difícil de controlar, obrigando Jimmy a compensar manualmente a perda do flap móvel o tempo todo. Além disso, tinha manuseio bem diferente do que ele conhecia devido ao novo perfil aerodinâmico. Mas havia um problema muito maior que Jimmy falhou em reconhecer. Ele não era um engenheiro. Segundo os registros, as alterações foram feitas com cálculos intuitivos de Jimmy, não por simulações técnicas. Se Jimmy tivesse formação em engenharia, ele saberia que o avião agora tinha aerodinâmica desequilibrada, e seus controles eram muito sensíveis em alta velocidade. O Galloping Ghost também foi levado muito perto de seus limites de desempenho e corria o risco de perda catastrófica de controle ou falha estrutural. Como se para piorar uma situação ruim, Jimmy então ajustou o motor para produzir uma saída extrema, o que exigia um novo sistema de resfriamento.
Isso alterou ainda mais o equilíbrio do avião e aumentou significativamente o estresse na estrutura do avião. Após a conclusão do trabalho, especialistas avaliaram o Galloping Ghost como o P-50 e um Mustang mais modificado do mundo. Se a FAA ou os engenheiros avaliassem o avião, os problemas em seu design teriam sido notados. No entanto, nenhuma dessas coisas aconteceu porque o Jimmy não fez a inspeção do avião, nem documentou qualquer uma das modificações. As mudanças do Jimmy não foram o único problema. Também houve a comédia de erros que permitiu que ele pilotasse seu avião perigoso. Quando o Jimmy inscreveu o Galloping Ghost nas corridas aéreas de Reno, 2009 avisou aos organizadores sobre grandes alterações estruturais. Mas como o avião não competiu, ninguém o inspecionou. Quando Jimmy tentou competir novamente em 2010, houve um mal-entendido com sua inscrição. Ele só comentou que o avião tinha novo sistema de refrigeração, achando que eles já conheciam as grandes mudanças do ano anterior. No entanto, os organizadores da corrida não mantiveram bons registros e eles não tinham ideia de que o avião não foi inspecionado ou que estava fortemente modificado. Como o novo sistema de refrigeração era uma pequena mudança, também ignoraram a inspeção em 2010. O segundo erro aconteceu porque quando Jimmy perdeu as eliminatórias, ele não deveria ter sido autorizado a voar. Mas eles o deixaram passar por uma brecha baseada em seu desempenho anterior na pista. E os erros não terminaram aí. Jimmy apenas relatou o novo sistema de refrigeração para a FAA, e isso por si só é um crime federal. Ele poderia ter perdido a licença ou sido preso por fraude. No entanto, Jimmy se safou porque a FAA não inspecionou o avião quando deveria ter feito isso. Ele também quebrou outras regulamentações. De acordo com seu certificado de aeronavegabilidade, Jimmy deveria manter o Galloping Ghost na Flórida. Jimmy desobedeceu e levou-o para 2 estados, fazendo testes de voo ilegais em um terceiro. E até mesmo essas tentativas de testar o avião deveriam ter colocado Jimmy em mais problemas. Segundo seu registro de voo, Jimmy fez menos da metade das horas exigidas para a segurança do avião, sem testes em velocidades de corrida. Porém, ele afirmou aos organizadores da corrida que declarou mais horas em seus formulários de inscrição para as competições. Em uma última demonstração de negligência, ele conseguiu submeter uma idade menor em seus formulários de inscrição, um erro básico que não foi percebido pelos organizadores, e mostrou o quão confiável era a abordagem para os detalhes em todos os aspectos. Então aqui temos uma aeronave experimental levada aos limites de seu desempenho e um engenheiro sequer havia dado uma olhada no avião. Como poderia algo possivelmente dar errado? Felizmente, naquele ano pelo menos nada deu errado. Ventos fortes interromperam as corridas cedo, impedindo o avião de voar. Jimmy ficou naturalmente desapontado, pensando que o mau tempo o privou do recorde de velocidade. Na realidade, apenas atrasou as consequências de sua imprudência até o ano seguinte. Quando o campeonato Reno começou em setembro de 2011, foi a terceira vez que Jimmy correu com o Galloping Ghost. Apesar da confiança nas modificações, ele ainda estava nervoso quanto a possíveis novos problemas mecânicos. Para seu alívio, o avião estava em forma explosiva e Jimmy presenteou os fãs com uma das velocidades médias de qualificação mais rápidas. Ele até ultrapassou 500 milhas por hora, o que o tornou o favorito para bater o recorde de velocidade e ser o destaque do show daquele ano. Mas à medida que ele participava de mais sessões de corrida, os problemas começaram a surgir. Embora o Ghost fosse sempre um dos aviões mais rápidos, agora tinha problemas de manuseio que pioravam em alta velocidade. Jimmy percebeu que as abas de compensação ou abas estabilizadoras em sua cauda tinham muito jogo livre. Ele pediu ao mecânico para inspecionar a aeronave. Eles apenas verificaram uma das abas e apertaram parafusos soltos sem investigar a causa. Jimmy não conhecia os riscos e estava ansioso para quebrar o recorde de velocidade nos próximos dias. Após uma forte performance, Jimmy chega à final de ouro em 16 de setembro de 2011. Milhares de espectadores alinham-se na arquibancada ao lado da pista, perguntando-se quem se qualificará para a corrida final mais tarde no dia.
Em uma agitação de fumaça e chamas cuspindo, a classe Unlimited dá a partida em seus motores. Enquanto eles sobem ao céu nublado, Jimmy vai para o fundo do campo. Para o deleite das multidões, ele planeja desencadear uma velocidade superior e ultrapassar os concorrentes. No meio da corrida, Jimmy está em terceiro, disputando posição com o avião Voodoo. Os dados indicam que ele atingiu até 512 mph na corrida, a maior velocidade já alcançada pelo avião. Mas o estresse extremo afeta a estrutura da aeronave. Enquanto Jimmy faz curvas buscando a liderança, os parafusos antes apertados estão quase rompendo, causando estresse na estrutura do avião. As imagens mostram fortes deformações e contorções no avião, com uma parte da fuselagem se desprendendo do para-brisa. O avião está à beira de uma desintegração em pleno ar, e nem Jimmy nem sua equipe de solo têm qualquer ideia. Quando Jimmy passa o 8º pilar, ele se prepara para ultrapassar Voodoo na reta final. Quando ele cruza para a esteira aerodinâmica, os fãs ouvem um estranho ruído borbulhante vindo de cima. As mudanças mal planejadas enfim encontraram seu par. No ar turbulento do outro avião, Galloping Ghost rola bruscamente para a esquerda. Jimmy tenta controlar o movimento desesperadamente, mas nada adianta. Com parafusos que mal o mantêm no lugar, a aba de compensação esquerda vibra violentamente. Em menos de um segundo, a aba se desprende de seus mecanismos de controle, fazendo com que ela gire muito além de seus limites normais. Isso faz com que o Galloping Ghost entre em uma subida íngreme e Jimmy experimenta 17 Gs, quase 2 vezes mais severo que um piloto de caça. A mudança de direção é tão violenta que Jimmy perde a consciência e a aba de ajuste solta se desprende logo depois. Com o avião em alta velocidade, a aba ausente faz ele voar de cabeça para baixo. Ele completa um loop no ar que altera seu curso e direciona o avião em direção às multidões. Segundos depois, ele mergulha agressivamente e colide com uma área Very Important Person. O que começou como uma corrida recordista se tornou uma tragédia nacional. O fantasma galopante atingiu o solo a mais de 500 milhas por hora e se desintegrou no impacto. Jimmy foi morto instantaneamente, dilacerado pelo que restou do avião enquanto suas hélices, ainda girando, fatiavam qualquer membro da multidão que ficasse em seu caminho. A queda do avião espalhou destroços nas arquibancadas, atingindo espectadores próximos. Outros foram feridos por estilhaços afiados, deixando suas famílias aterrorizadas com as feridas abertas. Enquanto paramédicos socorriam os feridos, uma névoa vermelha tomou conta da área. Testemunhas logo notaram a devastação diante delas. Mas por mais horrível que fosse o pós-impacto, sua brutalidade na verdade salvou vidas. Como Jimmy caiu em um ângulo tão íngreme, o solo absorveu quase toda a energia. O avião também não deslizou pela superfície, o que teria causado muitas mais vítimas. É um pequeno consolo para as famílias dos falecidos e espectadores com lesões que mudaram suas vidas. Mais de 60 pessoas foram atingidas por destroços e algumas precisaram de amputação. Enquanto os serviços de emergência socorriam os sobreviventes, todos se perguntavam por que o avião perdeu o controle tão rápido. Em uma coincidência extraordinária, as pessoas perfeitas para responder a essa pergunta estavam sentadas na multidão. Investigadores do National Transportation Safety Board estavam presentes em Reno, ironicamente, para promover a segurança na indústria. Foi potencialmente a única vez na história do Bureau que os funcionários foram testemunhas diretas de um acidente. Eles analisaram rapidamente os destroços, buscando explicações para a perda de controle, mas quase todo o avião estava irreconhecível. Com fotos e vídeos de fãs, perceberam que uma aba de compensação havia caído, alertando-os para outros sinais de fraqueza estrutural. A aba foi encontrada pelo 9º pilar do circuito, junto com as partes que a fixavam ao avião, e foi quando os investigadores fizeram uma descoberta surpreendente.
Jimmy investiu milhares de dólares para reconstruir e modificar o Galloping Ghost, mas as porcas de travamento não seguravam os parafusos da aba de compensação, e nelas havia tinta amarela, embora o avião fosse prateado. Após pesquisar a história do avião, eles perceberam que a última vez que o avião correu em amarelo foi em 1985. Então as porcas de travamento não haviam sido trocadas em 26 anos, bem além de seu ciclo de vida típico de, no máximo, alguns anos. Foi uma revelação chocante que tipificou o trabalho de Jimmy na aeronave, e quanto mais os investigadores aprendiam sobre o avião, mais perguntas eram levantadas sobre seu design. Eles logo notaram que nenhuma modificação estava documentada, e nem os mecânicos de Jimmy sabiam o que foi feito. Então, os investigadores precisaram comparar imagens do avião com os projetos originais. Após semanas de estudo, eles entenderam o que deu errado, mesmo com a perda da aba de compensação descontrolando o avião. Foi apenas um dos muitos fatores que contribuíram para o acidente. Incluíam manutenção ruim e diversas falhas de design que afetaram a aerodinâmica. Os investigadores disseram ainda que Jimmy poderia ter evitado o acidente consultando um engenheiro e trocando as porcas de travamento. Se Jimmy não tivesse mexido no estabilizador, o avião não teria subido nem virado tão bruscamente. Isso teria reduzido a tensão na aba de compensação esquerda e evitado que se soltasse. Nesse caso, os controles não teriam puxado tão forte, Jimmy não perderia a consciência e o desastre seria evitado. A realidade é que Jimmy fez modificações para as quais não estava qualificado, e 11 pessoas perderam suas vidas, com 69 feridos como resultado. Outra morte em Reno levantou dúvidas sobre a segurança das corridas aéreas. Alguns argumentaram que não deveria continuar. Até os fãs magoados de Reno pensavam diferente. Muitos voltaram a assistir às corridas aéreas e, em 2025, o campeonato ganhou um novo lar em Roswell, Novo México. Após sua investigação, a National Transportation Safety Board fez várias recomendações para prevenir um futuro desastre. Isso envolveu afastar o público das pistas e exigir inspeções pré-corrida em aviões da classe limitada. Eles também observaram que o incidente poderia ter sido pior. Um caminhão de combustível próximo ao acidente poderia ter explodido se atingido por destroços. Neste cenário, as barreiras ao redor das áreas de assentos Very Important Person teriam rasgado através das multidões, causando centenas de ferimentos. A FAA esclareceu suas regras sobre a separação da multidão. Os organizadores da corrida impuseram regras mais rígidas para os pilotos competirem, exigindo que proprietários de aviões comprovem a segurança com documentos. Os Estados Unidos possuem um dos melhores históricos de segurança na aviação. Felizmente, Reno foi a última vez que fãs foram mortos assistindo a uma corrida nos céus.